Olá, moronense! Como você está? Espero que você esteja muito bem. Estou muito feliz de ter você aqui conosco. E hoje falaremos de um assunto muito divertido. Tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá! Você já sabe ler e quanto mais lê, mais aprende. Existe uma variedade de textos que estão disponíveis para nossa leitura. Cada um com uma estrutura e um formato, como por exemplo, a fábula e prosa. O gênero de texto, fábula, é uma narrativa que na maioria das vezes é breve. E a conclusão deste texto busca sempre transmitir uma lição, uma moral, um ensinamento. Por exemplo, a fábula da cigarra e da formiga traz como ensinamento que cada um colhe o que planta. A cigarra, que passou todo o verão cantando, não teve comida para o inverno, enquanto a formiga, que trabalhou duro durante o verão, no inverno estava abastecida de comida. Cada texto traz um personagem, o tempo e o lugar em que acontece a história. Vamos ver se você consegue identificar alguns textos. Observe o trecho do texto a seguir. Você conseguiu identificar os personagens? Muito bem! E percebeu a presença do narrador? Parabéns, você é muito inteligente! Você já aprendeu que as fábulas buscam transmitir uma lição ou moral. Você sabe o que significa moral? Então vamos lá. Moral, segundo a definição encontrada no dicionário, ela é definida como preceitos e regras que, estabelecidos e admitidos por uma sociedade, regulam o comportamento de quem dela faz parte. É importante saber que um texto pode ser escrito de diversas formas, inclusive quando estamos trabalhando dentro do mesmo texto. Você pode reescrever uma fábula, por exemplo, e extrair do texto outra moral. O mesmo texto também pode ter diversas interpretações. Vamos a mais alguns exemplos. Observe este outro texto e identifique o tempo e o lugar em que essa história está ocorrendo. Muito legal, não é mesmo? A gente consegue identificar essas informações quando lemos com bastante atenção e observamos os detalhes deste texto. Vamos a mais um. Identifique agora a quantidade de parágrafos que este texto possui. Essa já foi bem mais simples, não é mesmo? Basta a gente contar quantos parágrafos tem e nós já conhecemos a estrutura de um parágrafo, quando ele se inicia. Então tudo fica muito mais fácil quando a gente já domina esta questão estrutural de um texto. Observe agora dois textos. Eles são um pouco diferentes, mas veja se você consegue descobrir a estrutura como eles estão escritos. Um vai estar em estrofe e outro em parágrafo. Você consegue identificar quem é quem? Então, vamos lá! Bem tranquilo, não é mesmo? A gente consegue observando a forma como eles são escritos. Os poemas geralmente são textos distribuídos em estrofes. Isso porque a forma de organização do texto também vai variar. Existem várias formas de se organizar um texto, como por exemplo, os textos em prosa e em verso. Os textos em prosa geralmente são organizados em parágrafos, já os em versos são organizados por estrofes e possuem rimas. É incrível a variedade de textos que existem, tem para todo tipo de gosto. A leitura nos transporta para qualquer lugar. É só utilizar a imaginação. Quanto mais a gente lê, mais iremos aprender. Com a leitura, aprendemos palavras novas e os seus significados. Aprendemos também a interpretar textos e a desenvolver o nosso senso crítico. Você é uma pessoa que tem o costume de ler?
É muito importante praticar a leitura. Me fala uma palavra que você aprendeu recentemente lendo algum texto. Você se recorda desta palavra? Muito bem! Quanto mais praticamos a leitura, mais aprendemos. Dos textos que você já leu, qual é o seu personagem favorito? Lembre-se sempre de ter esta memória. Isso te ajuda quando for escrever as suas próprias histórias. Eu amei ter você aqui comigo. Estou muito feliz de ver o quanto você é inteligente e que está estudando muito. Continue sempre assim. Não vejo a hora de te ver novamente para poder conversar sobre outros assuntos. Até a próxima!